Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar sequência então à nossa disciplina de Físico-Química 1 com Físico-Química 2? Espero que vocês gostem, preparei com bastante carinho. Tenho certeza de que no final disso tudo a gente vai ver os resultados desse nosso esforço de estudo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente começa a Físico-Química 2 falando sobre as transformações físicas das substâncias puras. Vejam bem, transformações físicas. Sim, não vamos falar sobre reações químicas nesse começo, vamos falar sobre transformações físicas, mudanças de estado, basicamente, tá? De substâncias puras. Vocês lembram o conceito de substância pura? Professor, eu não lembro mais disso, não. Pois é, volta lá em Química Geral, pelo amor de Deus. Mas, como a gente precisa desse conceito, vamos lá. Substâncias puras são aquelas que eu tenho um único elemento na sua constituição, ou uma única molécula, né, um único tipo de molécula, ou um único tipo de composto na sua composição. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo de transformações físicas de substâncias puras, eu quero dizer que eu vou trabalhar com a aplicação mais simples que tem da termodinâmica. São sistemas quimicamente extremamente importantes, uma vez que, quando eu for trabalhar lá na indústria, a minha escolha de um determinado material vai sim começar a ser feita baseada nessas aplicações que o diagrama de fases vai me dar a respeito das minhas substâncias puras, certo? Então, a análise das transições de fase, então da mudança da fase líquida para a fase sólida, por exemplo, das substâncias puras, é a aplicação mais simples que eu tenho dos conceitos lá de termodinâmica da Físico-Química 1, agora em Físico-Química 2. Por exemplo, a vaporização, a fusão e a conversão do grafite, grafito, grafita. Se alguém descobrir como é que faz, como é que a gente fala isso em português direito, pode me avisar que eu tô aceitando. Mas então vamos lá. A vaporização, a fusão e a conversão do grafite em diamante é uma dessas aplicações. É um desses estudos que a gente pode fazer. E eles são exemplos, então, das variações de fase sem alteração da composição química. Grafite, diamante, é tudo carbono. E é tudo carbono simples. Então, o que a gente vai ver é que não tem variação na composição química, mas sim na estrutura física do empacotamento desses átomos, certo? Então, aqui eu tenho o diagrama de fases do diamante, do grafite, do carbono líquido e do carbono vapor. Aqui, veja que eu tenho o diagrama de fases sendo representado, então, pela pressão em função da temperatura, certo? A pressão aqui nesse caso está em gigapascal, porque a gente está falando de materiais que a transformação química acontece em pressões muito elevadas, certo? E aqui a escala de temperatura está em Kelvin mesmo. Só para lembrar, aqui nesse pontinho vermelho, aqui tá as condições normais de temperatura e pressão. Tem condições normais, temperatura igual a 25 graus. E pressão de 1 atm. Quando a gente fala de condições padrão de temperatura e pressão, o que varia é o valor da temperatura, que passa a ser 0 graus Celsius, tudo bem? Então, vejam que, olhando para esse diagrama, eu parto, então, de que ele é pressão por temperatura. Partindo de que ele é pressão por temperatura, nessa área do gráfico, o que eu tenho é que, para qualquer conjunto de dois pontos, pressão, temperatura, dentro dessa área, eu tenho a minha substância no estado de diamante. Já se eu passo desta área para esta área, eu estou falando também de carbono, mas com empacotamento na forma de grafite. Aqui eu tenho carbono líquido e aqui eu tenho carbono gasoso.
Isso é um diagrama de fases de substâncias em forma de mistura, certo? Ao final dessa nossa etapa de estudos, a gente vai ser capaz de analisar esse gráfico aqui, onde eu tenho não só uma substância, mas eu tenho mais de uma substância, tá? E aí eu tenho que falar da estabilidade dessas fases. Para isso, eu preciso entrar com alguns conceitos muito importantes. O primeiro conceito importante é o conceito de fase, certo? Então, a fase de uma substância é a forma da matéria que é homogênea no que se refere à composição química e ao estado físico. Não basta eu ter só a composição química, mas eu tenho que ter o estado físico também, o estado de empacotamento da matéria, certo? E aí eu tenho que falar então que, como uma fase vai mudar para outra, eu tenho uma região que a gente conhece como região de transição de fase. Essa transição de fase é a conversão espontânea de uma fase em outra e ocorre numa temperatura muito característica para uma dada pressão. Então, para cada valor de pressão, eu tenho uma temperatura específica onde essa conversão vai ser espontânea. Peraí, professora, se a senhora falou espontânea de forma tão devagarinho, é porque tem alguma coisa aí. Tem sim. Lembra do conceito de espontaneidade que a gente viu lá em Físico-Química 1? Pois é, Físico-Química 2 é a continuação da Físico-Química 1. Então, os conceitos que estão colocados lá, as fórmulas matemáticas que estão colocadas lá, são extremamente importantes e continuam tendo validade aqui. Então, todo o tratamento que a gente for fazer, a gente tem que levar em consideração que eu estou numa transição de fase, que é uma conversão espontânea, tudo bem? E a temperatura de transição, que a gente vai chamar de TRS, é a temperatura em que as duas fases estão em equilíbrio e, portanto, lembra lá atrás que a gente viu a condição de equilíbrio? Pois é, e portanto, a energia livre de Gibbs é a mínima naquela pressão. Então, para aquela temperatura de transição, com aquela pressão de transição, a minha energia livre de Gibbs tem que ser a menor possível. Existem algumas situações muito interessantes, que são situações onde um sólido é instável termodinamicamente, então ele está na linha de transição, ele está aqui na região de transição de fase, certo? Mas ele fica indefinidamente congelado nesse processo de transição. Por que que isso acontece? Porque eu posso ter um impedimento de natureza cinética para que isso aconteça, certo? As fases termodinamicamente instáveis, que não se alteram por um impedimento de natureza cinética, são denominadas então de fases metaestáveis, certo? Então, é uma fase metaestável, uma fase que deveria estar se transformando em outra, termodinamicamente ela deveria estar se transformando em outra, mas por um impedimento cinético, essa transformação não acontece ou acontece de forma muito lenta. O diamante, por exemplo, é uma fase metaestável do carbono nas condições ambientes, na CNTPE. Peraí, professora, como assim? Só estava falando que o diamante é um negócio que nem deveria estar aqui? Exatamente. Diamante, nas condições de pressão e temperatura que nós temos, está aqui embaixo. Ele deveria se transformar em grafite.
Por que que ele não se transforma em grafite? Graças a Deus, meus anéisinhos de diamante estão todos lá lindinhos como diamantes. Por que que eles não mudam para grafite? Eles não mudam para grafite porque os átomos de carbono dentro do diamante estão empacotados de tal forma e tem uma energia associada a eles tão alta que só a temperatura ambiente não é capaz de fazer com que eles ganhem energia cinética para se moverem, se transformando então de diamante em grafite. Eles têm a aprovação, entre aspas, termodinâmica. Termodinamicamente, ele deveria fazer a transição de fase. Ele não faz porque a cinética não permite. E então eu tenho nessa caracterização o que a gente conhece como fase metaestável. O diagrama de fases, então, de uma substância vai mostrar as regiões de pressão e temperatura em que as diversas fases são termodinamicamente estáveis. Então, aqui a gente tem o diagrama de fase da água, por exemplo. Nesse conjunto de pontos, dentro desta região do gráfico, eu posso alterar a pressão e posso alterar a temperatura de tal forma que eu não deixo que a água passe do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu trabalhar só com as pressões e temperaturas que estão dentro dessa região, eu sempre vou ter água no estado sólido. Quando eu chego nesta linha ou nesta curva, eu chego na região que a gente conhece como curvas de equilíbrio. Equilíbrio por quê? Porque eu tenho moléculas, por exemplo, que estão no estado sólido passando para o estado líquido e moléculas que estão no estado líquido passando para o estado sólido. É óbvio que à medida que eu aumentar a temperatura, essa transição vai acontecer repentinamente. E aí eu deixo de ter água no estado sólido e passo a ter água no estado líquido, mesmo que eu não varie a pressão, mas eu estou variando a temperatura. Se eu não variar a temperatura e não variar a pressão que está aqui nessa região, o que eu tenho é que água no estado sólido vai estar passando para o estado líquido e água no estado líquido vai estar passando para o estado sólido de forma constante, mantendo um equilíbrio. E essas curvas, então, mostram os valores de pressão e temperatura nos quais as duas fases coexistem em equilíbrio, seja na passagem de sólido para líquido, de líquido para vapor, de sólido para vapor, de vapor para sólido, de vapor para líquido, de líquido para sólido. Tudo bem? E aí a gente vai falar sobre denominação de algumas coisas importantes nesse diagrama de fases, certo? Então, a pressão do vapor em equilíbrio com o líquido é denominada de pressão de vapor da substância. Analogamente, eu tenho a pressão de vapor da fase sólida, que é a pressão do vapor em equilíbrio com o meu estado sólido. Aqui eu tenho dois diagramas de fase em situações bem interessantes. A maioria esmagadora das substâncias conhecidas tem o diagrama de pressão por temperatura, conhecido como diagrama de fases, com a inclinação da reta de passagem do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, com o coeficiente de inclinação dela positivo. A maioria. Mas, como na Terra nada é assim tão simples, nós temos 4 grandes exceções. As exceções são água,
Bom, a água a gente já sabia, né? O coeficiente de inclinação dessa reta é negativo. Mas eu tenho também o bismuto, o ferro e o antimônio. Sim, o ferro! E o que que isso quer dizer? O que que esse coeficiente de inclinação dessa reta negativo quer dizer? Quer dizer que a densidade do meu sólido é menor do que a densidade do meu líquido para essas temperaturas, certo? E aqui, ao contrário, a densidade do sólido é maior do que a densidade do líquido. Aqui a gente tem alguns outros valores para o CO2 e para a água, tá? Esses aqui são valores bem interessantes, que a gente não vai entrar em discussão agora, mas que eu acho interessante deixar para vocês darem uma olhada. A gente tem que falar agora de alguns pontos importantes daquele gráfico. A gente já falou das áreas, a gente já falou das linhas e agora a gente vai falar dos pontos, certo? Sim, é um gráfico, certo? Então, a condição de vaporização livre em toda a massa do líquido é chamada de ebulição. Vamos lá. Aqui eu tenho dois conceitos importantes: vaporização e ebulição. Vaporização é a passagem do líquido para o gás. Se o processo de passagem do estado líquido para o estado gasoso acontece de forma livre, quer dizer, em um recipiente aberto, ele ganha um nome especial que é o nome de ebulição. A temperatura em que a pressão de vapor do líquido é igual à pressão externa é conhecida como a temperatura de ebulição, nessa determinada pressão. Por exemplo, no caso da pressão externa ser de 1 atm, por exemplo, ao nível do mar, a temperatura de ebulição é denominada de ponto de ebulição normal, certo? E aí, olhando para esse gráfico, que é o diagrama de fases, pressão por temperatura, o que eu tenho é que existe um ponto aqui que a gente conhece como ponto crítico. Ah, tá, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vocês lembram quando a gente estudou Físico-Química 1, que a gente viu que eu tenho vários eixos de várias propriedades diferentes, que a gente falou que é um multiverso, certo? Eu tenho vários eixos que eu não consigo nem representar. O máximo que eu consigo representar são 3 eixos. Mas eu tenho mais do que isso de propriedades que podem ser interrelacionadas. Quando eu trabalho com duas delas, por exemplo, pressão e temperatura, o que eu faço com as outras? Eu chamo de constante, certo? Muito bem. Se eu não chamar de constante pressão, temperatura e volume, eu posso olhar esses 3 eixos, o eixo do volume estaria aqui, né, saindo da tela. Eu posso olhar para esses 3 eixos e ver uma coisa bem interessante a respeito desse ponto crítico. Esse ponto crítico aqui, quando eu não olho o gráfico de pressão por temperatura, mas de pressão por volume, o que eu tenho é que essa linha aqui é uma isoterma, certo? E aqui, olhando então para pressão por volume, eu posso entender algumas coisas desse gráfico. Então vamos lá. À medida que eu vou diminuindo a pressão em cima do meu líquido, eu vou ir aumentando o volume, né, do meu líquido. Eu venho com ele líquido, 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 até que chega num ponto de pressão e volume que eu começo a ter uma transição de fase. Essa transição de fase do ponto A para o ponto B acontece em cima de uma isoterma, certo? Então, se eu olhar para um ponto desse gráfico, por exemplo, aqui eu estou vendo líquido e vapor, eu pego esse ponto aqui, líquido e vapor. Nesse ponto onde a temperatura não muda e a pressão não muda, eu tenho um volume associado.
Então, essa linha aqui é essa linha aqui. Ou essa linha aqui, dependendo da temperatura, certo? E aí, então, eu vou fazendo esse mesmo processo. Numa dada temperatura, eu vario a pressão, e aí eu tenho o líquido passando a vapor, aqui eu tenho ele todo vapor, e aqui eu tenho a região de vapor. Até que chega um ponto em que essa reta aqui se transforma num ponto. Esse ponto é o que a gente chama de ponto crítico. Ele está na isoterma crítica. E ele tem uma pressão e um volume críticos também. Esse ponto crítico é muito interessante. Por quê? Porque quando eu olho para o meu recipiente, né, eu vejo que a densidade do vapor fica igual à do líquido. E a superfície entre essas duas fases desaparece. A temperatura, então, em que a superfície desaparece é conhecida como temperatura crítica, que é a isoterma crítica. Quando eu estou acima deste ponto crítico, seja de pressão, seja de temperatura, o que eu tenho é um outro estado que a gente conhece como fluido supercrítico. A pressão de vapor, então, na temperatura crítica é chamada de pressão crítica, PC. Na temperatura crítica e nas temperaturas mais elevadas, então, certo? O que eu tenho é que eu tenho uma única fase uniforme e ela é denominada de fluido supercrítico. Ela vai encher todo o meu recipiente, ao contrário de que se ela fosse só líquida, certo? Ela ocupa todo o recipiente e não há interface entre as duas fases. Mas é como se fosse uma única fase chamada agora de fluido supercrítico. A temperatura, então, em que, sob uma certa pressão, as fases sólidas e líquidas coexistem em equilíbrio é a temperatura de fusão. Como a substância pura funde exatamente na mesma temperatura em que ela congela, a temperatura de fusão é a mesma que acontece o congelamento. E aí ela também é conhecida como temperatura de congelamento. Então, temperatura de fusão e temperatura de congelamento são exatamente a mesma coisa, tá? E elas variam de acordo com a variação da pressão. Há um conjunto, então, de condições de pressão e temperatura em que três fases, num diagrama de fase, podem coexistir. Nos casos mais comuns é a fase sólida, líquida e de vapor. Esse ponto é conhecido como ponto triplo. Veja que eu tenho o ponto crítico e o ponto triplo, certo? O ponto triplo eu tenho três fases coexistindo. E a temperatura do ponto crítico é simbolizada por T3 e é para uma única temperatura e uma única pressão. Se eu variar infinitesimalmente a pressão, pronto, eu já não estou mais no ponto triplo. Por quê? Porque eu vou ter que variar a temperatura, pronto, acabou a brincadeira. Se eu variar infinitesimalmente a temperatura, pronto, também estou fora do ponto crítico. Já não tenho mais as três fases, mas apenas duas delas coexistindo, tudo bem? Vejam que a matemática é a ferramenta que a gente usa para poder expressar o que a gente quer. Vocês já viram em matemática, quando eu trabalho com áreas de gráfico, que eu posso fazer a integral da área, né, a integral do volume, se eu estiver trabalhando em 3 dimensões. Eu sei que essa linha é representada por uma função matemática que varia de substância para substância, e esses pontos são as derivadas dessas equações, certo? São as constantes dessas equações, se a gente prestar atenção. Então, vejam que a parte matemática que vocês aprenderam lá em cálculo 1, cálculo 2, aquela coisaiada toda, continua valendo e continua sendo aplicada aqui. Tudo bem? O quão pior isso pode ficar?
pode chegar numa coisa dessa, num gráfico em 3 dimensões, onde cada um dessas faces representa uma substância e elas estão todas coexistindo dentro da mesma solução, dentro do mesmo sólido, dentro do mesmo gás. Professora, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. A senhora vai me torturar desse jeito, professora? Não. Isso daqui a gente deixa para o pessoal da química, tá? O pessoal da engenharia tem que saber que existe e tem que saber como isso funciona. Por quê? Porque quando vocês forem trabalhar com ligas metálicas, vocês têm que lembrar do jeitão desse negócio aqui, beleza? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Lembrem-se, essa é uma nova disciplina, mas que continua no mesmo formato da disciplina anterior. Então, façam a lista de exercícios, façam o resumo do livro, aproveitem que a matéria está fresquinha na cabeça de vocês agora e já comecem a fazer isso. Por quê? Ficou muito claro para mim que quem fez isso foi bem nas provas, passou em Físico-Química 1 e está aqui fazendo Físico-Química 2. Então, continue no mesmo modelo, tá bom? E vejo vocês na nossa próxima aula.